Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática e hoje nós vamos falar sobre os pronomes relativos. Bom, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, nome, definindo-lhe os limites de significação. Existem vários tipos de pronomes, pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, que é o que nós vamos falar hoje, e até indefinidos. E além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em adjetivos e substantivos. Bom, o pronome relativo ele é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelece a relação entre duas orações. Normalmente ele vem depois de um adjunto adnominal, o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo, o que pode ser feito através de verbos, adjetivos e outros elementos que desempenhem a função adjetiva. O antecedente o substitui. Então, o pronome relativo ele pode ser variável ou invariável, certo? E ele tem a função de substituir um termo da oração anterior e estabelecer relação entre as duas orações. Então, imagine que eu tenha uma oração agora e uma oração anterior à de agora. Então, meu pronome relativo ele substitui, não é? Qualquer termo na minha relação anterior para estabelecer uma conexão com a minha oração atual. Então, por exemplo, aqui, nós conhecemos o professor. O professor morreu. Então, aqui eu tenho, nós conhecemos o professor que morreu. Então, quando a gente percebe o que nessa frase, ele está substituindo o termo professor e está relacionando a segunda oração com a primeira. Então, na minha primeira oração, nós conhecemos o professor morreu. Na minha segunda oração, a gente tem, nós conhecemos o professor que morreu. Então, ao invés de falar, nós conhecemos o professor morreu, para não repetir a palavra professor, eu substituo aquele o professor pela palavra que. Então fica, nós conhecemos o professor que morreu. Então isso é um pronome relativo, certo? É uma palavra que substitui uma palavra da frase anterior para poder estabelecer uma relação da primeira frase com a segunda. Então, olha só, aqui nós temos os pronomes relativos. Nós temos os variáveis e os invariáveis. Os nossos variáveis são o qual e a qual, os quais, as quais, cujo e cuja, cujos e cujas, quanto e quanta, quantos e quantas. Já os nossos invariáveis, nós temos o que, quando equivale ao qual e flexões, o quem, que quando equivale ao qual e as flexões, e o onde, que quando equivale no qual e as flexões. Bom, mas vamos ver aqui uns exemplos, tá? Como é que a gente usa os pronomes relativos para poder fixar melhor. Primeiro, os pronomes relativos virão precedidos de preposição se a regência assim determinar.
Então, nós temos aqui, este é o pintor a cuja obra me refiro. Este é o pintor de cuja obra me refiro, certo? Segundo, o pronome relativo quem, ele é empregado com referência a pessoas. Não conheço o político de quem você falou. Então, ele é um pronome relativo porque ele está relacionando. E eu uso quem quando eu falo de pessoas. Tá? O pronome relativo quem também pode aparecer sem antecédio claro, sendo classificado pronome relativo indefinido. Então, por exemplo, aqui, quem faltou foi advertido. Então, olha só, eu não tenho aqui a pessoa que faltou. Então, eu não tenho o meu antecedente claro, tá? Mas ainda assim, eu tenho uma pessoa. Então, quem faltou foi advertido. Quarto, quando possuir antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. Então, olha só, se eu não tenho o meu antecedente, o meu quem fica no início da frase. Se eu tenho o meu antecedente, eu coloco uma preposição. Então, olha só, Marcelo era o homem a quem ela amava. Então, eu fiz uma relação. Como eu tenho o meu antecedente aqui, que é o Marcelo, depois do meu antecedente eu coloco quem? Tudo isso se tratando de pessoas, ok? Quinto, o pronome relativo que é o de mais largo emprego, chamado de relativo universal. Ele pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, no singular ou no plural. Não conheço o rapaz que saiu. Gostei muito do vestido que comprei. Eis os ingredientes de que necessitamos, ok? Então, aqui nós estamos falando de pessoas ou objetos, né, coisas, no singular ou no plural, sempre para relacioná-los. O pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo o, a, os e as. Por exemplo, falo o que sinto. O pronome o equivale àquilo, ou seja, àquilo que ele sente. Então, olha só, falo aquilo que sinto. Então, eu substituo o meu aquilo pelo meu o. Ou eu posso colocar o a, ou os, ou as. Tudo bem? Sétimo. Quando precedido de preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que, com preposições de mais de uma sílaba, usa-se o relativo o qual. Então, olha só, aquele é o livro com que trabalho. Aquela é a senhora para a qual trabalho. Com é uma palavra monossílaba e o para é uma palavra com duas sílabas, ok? Então, se for uma palavra monossílaba, eu coloco que. Se for uma palavra com mais de uma sílaba, eu coloco o qual ou a qual. Oitavo, o pronome relativo cujo é relativo possessivo, equivalente a do qual, de que, de quem. E ele deve concordar com a coisa possuída. Então, por exemplo, apresentaram provas em cuja
veracidade eu creio. Então, olha só, ao invés de eu colocar aqui o qual, ou que, ou quem, eu troquei pelo cuja, ou cujo, tanto faz. Então, apresentaram provas em cuja veracidade eu creio. Mas ele deve concordar, ok, com a coisa possuída. Então, olha só, o que ele adquiriu? Provas em cuja veracidade eu creio. Então, ele está concordando com as provas. Se não concordar, eu não coloco o meu cuja ou o cujo. Então, se essa frase fosse apresentaram provas em cuja veracidade eu não creio, ficou errado. Seria apresentaram provas, não é? Do qual veracidade eu não creio. Como ele está concordando, ele trocou ali o qual, o que ou quem pelo cujo ou cuja. Nono, o pronome relativo quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos tudo, todos ou todas. Comprou tudo quanto viu. Então, vamos lá. Pronome relativo quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos, tudo, todos ou todas. Comprou tudo quanto viu. Eu tenho aqui o meu tudo, então eu coloco quanto, ok? Se eu tivesse todos ou todas, eu também poderia usar quanto, quantos e quantas. Décimo, o relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado de em que, no qual. Então, olha só, este é o país onde habito. Então, eu estou indicando um lugar. Então, eu coloco aqui, eu coloco onde, para me dar a ligação entre país e habito, que seria a habitação. Tá? Então, eu poderia também usar aqui, este é o país em que habito ou no qual habito, mas eu também posso utilizar o onde. Tá? Bom, onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Ele pode ser usado sem antecedente. Então, olha só, sempre morei no país onde nasci. Então, eu uso onde quando eu não dou uma ideia de movimento, ok? Então, se ela falasse assim, nunca morei no país onde nasci. Não. O certo seria, nunca morei no país em que nasci, certo? O onde eu uso quando eu não dou uma ideia de movimentação do lugar a qual eu indico. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento e equivale a para onde, sendo o resultado da combinação de preposição a mais onde. Então, olha só, voltei àquele lugar aonde minha mãe me levava quando criança. Então, olha só, o aonde eu uso ele quando eu dou a ideia de movimento. Então, eu junto o meu a mais o onde, fica aonde. Então, quando eu uso aonde, eu dou a ideia de movimento. Quando eu uso onde, eu não dou ideia de movimento. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários ou entrar em contato. Muito obrigado. Tchau, tchau.